Vamos orar o Provérbio capítulo 8. A origem do livro de Provérbios e o livro de Salmos não é de Salomão e nem de Davi. Salomão, como rei, ele patenteou o livro de Provérbios e o livro de Salmos por Davi. Mas na verdade estes livros, eles são de origem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é que deu origem ao livro de Provérbios e também o livro de Salmo. Ele pode ser orado, clamado, pedido a Deus a sua invocação. Então vamos orar o livro de Provérbios, que nos revela muitas coisas. O livro de Provérbios nos revela muitas coisas. Vamos também fazer a leitura total do livro de Provérbios, tá? É a campanha da sabedoria deste ano. Vai começar agora esta semana, tá? Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz. Então a sabedoria, ela clama. A sabedoria, pelo livro de Provérbios, ela é tida como um espírito. O primeiro espírito a ser feito foi a sabedoria. Foi Xaxá. E a sabedoria, ela é o espírito primário. O primeiro anjo nós já sabemos quem é. E o primeiro ser a ser feito antes do pó da terra é a sabedoria. A sabedoria não é apenas é um espírito mesmo. É algo que fala, que anda e que clama, que tem preferências. Ela é uma lei viva. Ela é a primeira coisa que Deus fez em todo o universo. Veja a profundidade das coisas que eu estou falando. O primeiro ser que foi feito foi a sabedoria, foi Sassá. Não clama porventura a sabedoria, não faz a inteligência sua voz, no cume das alturas, ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado da porta da cidade, da entrada, a entrada das portas está gritando. Então a sabedoria, ela quer ser atendida, mas ela é exigente, ela tem suas exigências. E ela clama, chama os homens, chama você e eu, gritando: ó vós homens. Quando ele fala homens, o plural do ser humano era homens, né? Homens e mulher. Então antigamente, quando se falava português bem dizido, o plural do ser humano, vários seres humanos são homens, mesmo que tenha mulher no meio. A vós, homens, clamo, a minha voz se dirige a vós, filhos dos homens. Então, a sabedoria Sassá, ela se dirige a nós. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei o coração. Ouvi, porque falei coisas excelentes, meus lábios se abriram para a equidade. Então, os lábios da sabedoria se abrem para a equidade. Porque a minha boca profirará a verdade e os meus lábios abomina a impiedade. Então, sabedoria, ela abomina a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. A sabedoria para os essênios era viva e para os animistas também. Ou seja, a sabedoria não é apenas assim um conceito, ela é um espírito mesmo. O espírito, uma das fases do Espírito de Deus. Então, sabedoria, ela vai te beneficiar se você agradar a ela. Ela se manifesta várias vezes no livro de Provérbios. Ela diz que clama, que fala, que se dirige a nós. Ou seja, ela está disposta. Aí diz mais, aceita a minha correção, e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Ela fala que a correção dela, ou seja, do espírito da sabedoria,
é melhor do que a prata e o ouro, porque é melhor a sabedoria do que rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Então é muito mais do que rubis, diamantes, é muito mais do que ouro e prata. A sabedoria é algo maior, mais maior, mais maior, mais maior. Aí eu, a sabedoria, habito com a prudência. Aí ele já cita uma amiga dela. No livro de Provérbios nós encontramos algumas amigas e algumas inimigas da sabedoria. A sabedoria, Sassá, ela tem algumas inimigas, que também são espíritos, e tem algumas amigas. Ela relata aqui a amiga dela. Isso é um texto animista. Isso é um texto que trata que a sabedoria não é apenas um conceito, a sabedoria não é apenas a sabedoria é um espírito. É um espírito que tem regras e leis, e ela está disponível a todos os homens, mas a todos mesmo. Aí diz assim, melhor é a sabedoria do que rubins, e tudo que se pode comparar com, nada pode se comparar com ela, nada. Eu, a sabedoria, aí ela se identifica. Isso é Salomão, é? Isso é Salomão? Me diga se esse é Salomão. Não é. É um texto transcendental. Metafísico. Isso é só patenteado por Salomão, como era o chefe da nação, mas isso veio pela Arca da Aliança. Agora você sabe para que serve a Arca da Aliança. Não era uma caixinha mágica que era levada pelos sacerdotes para cima e para baixo, para cima. Era um telecomunicador quântico. E anjos, Deus, a sabedoria, ela se comunicava através deste telecomunicador chamado Arca da Aliança, que ficava nos santos dos santos. Porque eu, a sabedoria, habito com a prudência, acho o conhecimento dos conselhos. Ela relata uma amiga dela chamada Prudência. O temor do Senhor odeia o mal, a soberba, a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então a sabedoria odeia a boca perversa, aquela boca que amaldiçoa, aquela boca que mente, que engana. Então tudo aí é animista. Quando ele fala boca, ela fala como se a boca tivesse vida própria. E olha que tem, tá? Olha só, o temor do Senhor também trata como se fosse um ser. Odeia o mal. A soberba e a arrogância, se você quer desagradar a Deus, seja soberbo, seja arrogante. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. A sabedoria diz que odeia. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Então está dizendo, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Isso aí foi Salomão que falou, foi? Salomão tinha essa autoridade de dizer, meu é o conselho e minha é a verdadeira sabedoria. Não, isso é a própria Sassá, é a própria sabedoria. Aí diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou, olha, novamente eu sou o entendimento, minha é a força. Olha, me arrepiei todinho diante de Jesus Cristo, olha, todo arrepiado. Isso é uma revelação, isso é um espírito quântico que existe há um tempo que nós nem sabemos que existe, mas ela está se revelando a nós. Será que nós temos a mente aberta para compreender que isso é um espírito maravilhoso de sabedoria, e ela está conversando com nós, está conversando com a gente. Olha o texto, porque é melhor sabedoria do que rubis, e tudo mais que pode se desejar não se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. A amiga dela é Prudência. Eu acho o conhecimento, e eu acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor odeia o mal, o soberbo, a arrogância, quer odiar. Quer que Deus odeie você? Então seja arrogante, seja soberbo. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Aí diz, eu sou o entendimento, minha é a força, é a fortaleza. A verdadeira força e a verdadeira fortaleza está no conhecimento.
Por mim reinam os reis da terra e decretam justiça. Então os reis da terra, os dominadores, queiram ou não, sejam justos ou não, eles dominam através de uma coisa chamada sassá, sabedoria. Por mim reinam os reinos da terra e os príncipes decretam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Algum tipo de sabedoria, alguma coisa de sabedoria colocou eles lá. Olha, por mim governam os príncipes, sim, sim, todos os juízes da terra. Ou seja, os grandes são levantados pela sabedoria, mesmo que estejam de alguma maneira erradas. As autoridades são levantadas pela sassá. Diga-se, benção sassá, benção sabedoria. Ela vai compreender. Ela não é estúpida, não. Ela é um espírito. Quem sabe um dia a gente não vai conhecer ela face a face, né? Nós somos mortais, tão fracos, viramos lama, ossos podres dentro de uma cova. Nós não sabemos nem de onde viemos, nem para onde iremos. É uma coisa coisada. Mas existe algo muito maior do que nós, muito maior. E sassá, sabedoria, ela é um desses mistérios do universo. Ela é a dona de tudo. Ela é como se fosse a esposa de Deus. Deus fez o mundo e os mundos habitáveis através de sassá, através de sabedoria. E Deus tem prazer nela. Olha aqui, ó. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Isso é sassá. Você está procurando sabedoria, você acha que já tem. Se você acha que já tem, tudo bem. Os acomodados ela odeia. Se você quer sabedoria, a sabedoria é muito mais do que 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. É muito mais. A cobra, ela sabe de tudo, ninguém ensina ela. Os anjos também. A sabedoria, ela tem dimensões. Eu amo os que me amam, os que de cedo me buscam me acharão. Muita gente não busca sabedoria, por isso são tolos e sofrem na vida. Riquezas e honra estão comigo, assim como bens duráveis e a sua justiça. Versículo 18. O versículo 18, né? Fala que os bens duráveis, riquezas, estão na sua mão. Eu amo aqueles que me acham, que me buscam. Eu dou riqueza àqueles que me amam. Eu encho a casa deles de tesouros. Tá aqui, velho. Olha, tudo o que eu afirmo é verdadeiro, nada do que eu falo é enganoso. Para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro. Olha, ela se revela no texto muitas vezes. Olha só. Riquezas e honras estão comigo. Os bens duráveis estão tudo comigo, é uma lei. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Que autoridade, ó. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que ouro refinado. E os meus ganhos é mais do que a prata escolhida. Então, vale a pena buscar a sabedoria do alto. Sabedoria do alto não é só para crente, não. É para crente em termos daquele que crê. É para todo aquele que buscar. Eu posso andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. Ou seja, Deus, a sabedoria faz você andar no caminho da justiça e na vereda correta do juízo. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, eu encho a casa deles de tesouros. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Olha aí. Deus vai prosperar você se você buscar a sabedoria. A própria sassá, ela vai encher os teus tesouros, vai encher a tua casa de bens duráveis. O que é uma caminhonete, um carro, um terreno, um sítio para a sabedoria? A sabedoria sabe de tudo, velho. Agora existem as leis da sabedoria. Olha, aqui, ó. Para herdar bens permanentes
Aos que amam, a sabedoria pode dizer assim: eu sou a sabedoria, você fica lascado, passando fome para me agradar. Não. Eu dou bens permanentes, eu encho você de tesouro. Rapaz, está aqui na Bíblia. Isso não foi Salomão que escreveu, foi um sacerdote que escreveu e Salomão patenteou. Isso foi dito na Arca da Aliança. O Senhor, aí vem, ó, olha, mais autoridade, mais autoridade, ó. O Senhor, no original, significa Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Senhor com S maiúsculo. Eu sou, ó, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no princípio, me possuiu. No princípio dos seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Olha, rapaz, para pensar nisto. A sabedoria é um espírito, você pode conversar com ela. Olha, se você acreditar no que eu estou falando, você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Eu estou te falando algo transcendental. A sabedoria é um espírito, agora você tem que agradar a ela, para ela ir liberando os seus tesouros para você. Olha. Aqui, olha. Ó. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes de suas obras. Foi muito antes de existir o pó da terra. Deus fez a Sassá. Desde a eternidade eu fui ungida. Então ela foi ungida. Ela é patenteada. Ela pode. Desde o princípio, antes do começo da terra. Gente do céu, nunca parou para pensar nesse provérbio não? Provérbio capítulo 8. Antes de existir a terra, eu fui ungida desde o princípio. Deus me possuiu. Está aqui, ó. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Diz que a água é o elemento mais antigo da vida. Antes de existir fontes com água. E antes de existir o pó, do pó da terra, velho. Misericórdia, que maravilha. Como a Bíblia é maravilhosa. Eu estou te falando de um espírito que existiu antes de nós existir. E que através desse espírito, como fosse uma mulher, Deus fez todas as coisas. Ou seja, a sabedoria nos pariu. Nós somos filhos da sabedoria. A sua sobrancelha, o seu nariz, tudo foi feito pela sabedoria. Deus fez através dela. Tem até aquela música. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou, das suas mãos formou a cor de sua pele, os seus cabelos Deus criou. Aos olhos do Pai, lá. Deus é o teu pai e a tua mãe chama-se sabedoria. É sim. Está aqui no texto. Quem quiser contestar, conteste. Mas olha, para você viver isso aí, para você acreditar isso aí, isso é um princípio que Deus nos dá. Sassá, é claro que ela não ia ficar escondida, ela se esconde para quem não procura ela. O Senhor me possuiu desde o princípio, desde então, antes das suas obras, desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes que os outreiros fossem gerados, ainda ele não tinha feito a terra, nem o campo, nem o princípio do pó do mundo. Rapaz, oh meu Pai do céu, que maravilha! Isso é muito fundo, é muito profundo. Antes, esse espírito aí pode se chamar universo. Gostei, obrigado pelo comentário, tá? Você está pegando bem aí no assunto, muito bom. Esse espírito pode chamar universo, só que o universo é macho, mas aí é universa. É como palavra. Jesus Cristo diz: eu sou a palavra. Aí a pessoa tiraram uma palavra porque é fêmea e botaram verbo.
Verbo e palavra é a mesma coisa, só que o verbo é macho e a palavra é fêmea. O universo, a sabedoria pode ser chamada de universo, a mulher de Deus. Olha, a gente não conhece Deus na sua totalidade. A gente vê as costas de Deus como Moisés viu, mas a sabedoria, é claro que a nossa mãe não ia ficar deixando a gente sem ter uma chance de conhecê-la. Será que um dia a gente pode ver ela? Será que um dia a gente pode tocar nela? Eu sei que ela é santa e santa, mas ela não é sem acesso, ela é acessível. Olha, agora ela é radical e tem a sabedoria das leis. Como agradar a Sassá? Ela diz aqui como agradar, ó. Ela é uma mulher, como vocês que são mulheres que estão me assistindo. Cada mulher tem sua lei, né? E ela é uma mulher, a mulher de Deus. Olha, aí diz assim, ó. Antes que os montes houvessem assentado, antes que os outreiros, eu fui gerada. Então ela foi gerada. Ela não é Deus, ela foi gerada. Ela é o primeiro espírito. Na linha da criação é assim: Deus fez os espíritos, depois fez os anjos. Na linha dos anjos tem os serafins, que foram primeiros, querubins e assim por diante. Então, no mundo dos espíritos, a Sassá, a sabedoria, ela é o primeiro espírito a ser criado. Aí tem a prudência, e são animados, é uma pessoa, só que não é de carne. E ela é nossa mãe, ela existiu antes do pó da terra. Antes que houvesse outreiro, antes que os montes fossem assentados, eu fui gerada. Antes que não tinha feito a terra não existia. Olha, imagina só. E nós estava onde, hein? Nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, não existia nem o princípio do pó do mundo, nem a poeira cósmica. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando ele traçava os horizontes sobre a face do abismo é o buraco negro. Ela estava lá, Sassá acompanhou Deus desde o início. Quando firmava as nuvens, eu sei que nós não compreendemos Deus em sua totalidade. Quem é que entende Deus? Mas dá para tremer e arrepiar o cabelo da coluna só com esse texto, quando você nota que esse texto não foi um homem que escreveu, não é um homem falando, mas sim um espírito, a nossa mãe que fez tudo. Bença, mãe! Bença, maninha! Bença, mãe! Bença, maninha! Oh, assim, eu quero te agradar, tá? Por favor. Quando Deus preparava os céus, aí eu estava. Quando Ele traçava os horizontes, eu estava lá. Olha, rapaz. Quando firmava a nuvem em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fechava o mar no seu termo, para as águas não ultrapassarem os seus limites, quando impunha os fundamentos da terra, Deus colocou os fundamentos da terra, o fundamento da terra no céu. Então eu estava com ele. Olha, olha que autoridade. Qual é o anjo que tem essa autoridade? Me diga. Isso é muito mais do que anjo, velho. Se você admira Miguel, admira os anjos maravilhosos de Deus, Melquisedeque, a sabedoria é muito mais do que eles. Muito. Eu estava com ele, ou seja, a sabedoria, Sassá, estava com Deus. E era seu arquiteto, sua arquiteta. Era cada dia suas delícias. Ela chegava dizendo, eu era a delícia de Deus. Olha, mesmo como fosse uma esposa mesmo. Alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então Deus fazia as coisas e ela, como fosse um casal, porque o marido está fazendo uma obra e a mulher está olhando, né? Olha, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com seus filhos, com os filhos dos homens. Então ela estava presente, Sassá estava presente, Deus fazendo os mundos habitáveis, enchendo-me de prazer com os seus filhos, com os filhos dos homens. Aí ela agora vem dizer, ó, agora pois, filho, chama você de filho. Você pode chamar a sabedoria de mãe? Se a sabedoria chama você de filho,
Você pode chamar a sabedoria de mãe? Seria o lado feminino de Deus, pastor? Pode ser. Isso é uma bomba para o judaísmo, que o judaísmo é patriarcal. Não existe nem anjo no judaísmo, só nos essênios, né? Mas é uma coisa muito interessante, né? Espírito de sabedoria vinha sobre mim. Se ela chama você de mãe, de filho, você pode chamar ela de mãe? Vamos pedir bênção a ela? Vamos? Vamos? Por favor, você que está em casa aí, abra sua mão assim, ó. Palma da mão é para adoração e pedido, né? Assim, ó. Assim é para abençoar, ó. Assim, ó. As sacerdotisas nos templos ficavam assim, ó. Com a mão assim. Ó. Benção Sassá, benção minha mãe, benção sabedoria, benção. Quem está levando isso a sério? A sabedoria chama você de filha. Você pode chamar ela de mãe? Pode pedir a benção a ela? Eu vou pedir 7 vezes. Tá? Me acompanhe? Você vai se arrepiar todinha. Você vai saber que existe um Deus em Israel. Benção mãe sabedoria, benção minha 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 mãe sagrada. Benção minha mãe. Cada molécula que eu tenho, cada composição química que existe no meu cérebro, nas minhas tripas, no meu coração, tudo foi feita por ti. Deus fez tudo através de ti. Tu és a minha mãe. Louvado seja o nome do Eterno por você. Benção Sassá. Benção mãe. Benção, maninha. Benção, maninha. Agora, pois, filhos. Agora, pois, filhos. Quando ele fala filhos, lembra da linguagem antiga do português bem dizido. É filhos e filhas. Ouvi-me, porque bem-aventurados são aqueles que guardaram os meus caminhos. Então, a sabedoria tem caminhos. Ouvi, meus filhos. Ouvi-me, bem-aventurado, muito feliz é aquele que guarda o meu caminho. Ouvi a instrução e ser sábio, e não a rejeita. Ouvi a instrução já é outra amiga dela. Tem a prudência, tem a instrução, tudo animado, tudo espírito. Olha, tudo espírito. Por isso que existe o animismo, e o animismo fala que Deus está em tudo e que tudo é vivo. E eu acredito que Deus está em tudo. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, muito feliz é a pessoa que me dá ouvidos, velando nas minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Então ela manda você esperar ela dá uma de difícil também, porque ela quer que você manifeste interesse. Porque quem me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Hoje você aprendeu que a sabedoria é um espírito, é o primeiro espírito a ser feito no universo. E quem acha ela, acha a vida e alcançará o favor do Senhor. Porque o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. A principal inimiga de Sassá é a morte. E ela mostra algumas inimigas dela no livro de Provérbios. Veja aí o título do vídeo. A sabedoria é um espírito. É o primeiro espírito. E lá tem inimigas. As inimigas, ela não cita o nome. A sabedoria não cita o nome das inimigas. Uma delas, a cama delas é no cemitério. E aqui ela diz que existe um ser chamado morte. E esse ser chamado morte não é anjo. Esse ser chamado morte é um espírito. Só que bem menor, bem fraquinho perante a sabedoria. Mas ela odeia a morte. Minha é a sabedoria, meu é o conhecimento e a instrução.
Porque os que me acham achará a vida. Você quer ter vida? E vida boa? É a sabedoria. Gente, é uma coisa transcendental. É muito mais do que universidade. É muito mais do que blá 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 blá. É muito mais. É uma sintonia. É uma dimensão cósmica. Me entendam. Se você está me ouvindo agora, é porque a sabedoria me colocou perante você. Eu estou aqui porque de alguma forma a sabedoria me colocou aqui. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Então tem gente que não dá ouvido à sabedoria, não. Velando minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, ou seja, procurando uma oportunidade. Porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Ela diz, mas quem pecar contra mim, então você pode pecar contra a sabedoria. Violentará, acabará, destruirá a sua própria alma. E todos que me odeiam amam a morte. Olha, todos que me odeiam amam a morte. A sabedoria é muito mais do que uma palavra, ela é um espírito. E eu termino esta oração pedindo para a sabedoria te visitar. Dá uma chance para nós. Nós somos filhos teus. Estamos caídos. Por algum motivo nós caímos. Mas como toda mãe não abandona o filho, mesmo o filho estando errado, Sassá, nos ajuda a comer o melhor desta terra, a desfrutar o melhor deste mundo, a ter um contato contigo. É uma palavra que eu lanço para esse ser do universo, que pode ser chamado como universo. É Dona Sassá, Dona Sabedoria, a nossa mãe. Nos visita, me ajuda. A senhora não faz distinção. É como uma mãe. A mãe tem um filho empresário, tem um filho agricultor, tem um filho desempregado, tem um filho casado. Ela vai amar todos. Nós te amamos. Estamos meio perdidos aqui nesse planeta, mas não abandona nós não, Sassá. Nossa sabedoria, a senhora está em cada átomo que nós temos. Tu és vida para nossos ossos, proteção. Se revela para nós, se revela em sonho. Fala conosco, atende esse povo que está me assistindo agora na igreja online. Ajuda eles. Ajuda, mãe querida. Ajuda. Amém, amém e amém.